Não se saía de casa sem orar. Vou falar bem aberto, gente. Não se orava em carro. Tinha que tirar nem que fosse 1 minuto de joelho. Devoção. E é nisso que alguns que não têm Cristo como único mediador entre Deus e os homens engolem alguns de nós dentro do cristianismo que reconhece Jesus como único mediador entre Deus e os homens. Eles têm padrão, nível alto de espiritualidade? Não, mas são batata na devoção. Ou irritação. Então veja, numa visão altamente espiritual, o apontamento de um novo destino que encerra um ciclo de anos de destruição e de desgraça será apresentado a um homem que vai compreender que não está diante de uma imaginação, que não está diante de um momento de êxtase, que não está diante de um pesadelo, porque o vale poderia ter sido muito mais tido como um pesadelo do que como um sonho. Esse homem compreende isso, e aí agora vamos para o segundo ponto e eu encerro no terceiro. Ele vai se relacionar dentro do mundo espiritual com consciência racional. Quando a sua vida espiritual é em dia, aquele discernimento que eu te falei que só vem por intermédio da devoção, ele está com você aonde sua carne estiver, aonde a sua alma estiver. Se você tiver vida espiritual com Deus, seu espírito dominará sobre a sua alma em qualquer região, em qualquer esfera. Para ninguém achar que eu sou maluca, ou só porque alguém ainda não viveu esse nível de experiência, vão falar rasgado. Quem aqui pela psicologia discerne que já viveu o que chamamos de paralisia do sono, mas também discerne pelo espírito que estava numa batalha espiritual, enquanto um demônio tentava afligir você e te sufocar. Segunda coisa, tais episódios que podem ser discernidos por alguns como batalha espiritual, a outros como paralisia do sono e vice-versa, cada um de uma maneira. Uma realidade precisa ser tida. Qualquer reação nessa paralisia, independente de religião, crença ou qualquer coisa que você acredite que eu digo ou não, uma das primeiras perdas de capacidade que a gente tem é a fala. Você quer chamar Jesus e não consegue? Estou mentindo ou estou falando a verdade, gente? Agora, bota a tua vida em dia no jejum para ver se tu fala ou não fala. É a capacidade que a alma tem, por costume, de estar subordinada ao espírito. A tricotomia do homem é dividida dessa maneira: espírito, alma e corpo. Vamos juntos? Espírito, alma e corpo. Vai você sozinho. De novo. A maneira que está distribuída no texto para explicar sobre a tricotomia do nosso ser, ela está distribuída exatamente na categoria que nós dividimos agora. Não sou eu que estou botando o espírito em primeiro lugar, é a palavra. O texto não revela alma, corpo e espírito. Corpo, alma e espírito. O texto revela espírito, alma e corpo. Então quem vem primeiro? Quem vem primeiro? Porque Deus é. Então tudo tem que estar subordinado a Deus. E se Deus é espírito, qual é a área da minha vida que precisa desenvolver prioridade? A vida espiritual. Então vamos falar a verdade? Quer avivamento e você acha que avivamento é o quê? Recompensa financeira? Prosperidade e paz? Deus está dizendo para mim e para você: organiza a tua vida espiritual que eu arrumo o teu vale. A vida, eu vou falar abertamente que é para todo mundo entender. Irmãos, tem depressão sim, que precisa ser cuidado com reposição hormonal, precisa ser cuidado com terapia. Eu amo a ciência que Deus confiou ao homem. Eu amo a capacidade organizacional da psique humana por intermédio de alguém que entendeu os gatilhos da mente. Não há aqui uma pessoa que por causa de uma vida espiritual idiotizou a ciência. Eu acredito em cada uma delas, eu indico elas. Agora, tem gente que está tratando como depressão algo que nem a terapia vai resolver completamente. Por quê? Não é queda de hormônio, não é necessidade de substância, é vida espiritual desorganizada. Deus está dizendo com carinho aqui para mim e para você, porque eu estou embutido em tudo que eu estou pregando aqui. Inclusive sou autoridade na fala porque é autoridade no erro. Cadê sua espiritualidade? Cadê minha espiritualidade? Mas a gente não percebeu. A agenda que a gente chama, que começou agora, alguém pensa dos anos 2000 para cá, essa agenda maligna e satânica, sutilmente na verdade ela está em nós, ou na nossa sociedade, muito antes da década de 90, no início dos anos 80, quando cada brasileiro, já independente de questão financeira, podia ter uma televisão na sua casa. E desde então, filmes de terror,
até de comédia, como alguns que eu não vou citar o nome, mas desenvolvia-se então uma ideia de mundo espiritual. E essa ideia, os espíritos que poderiam ser fantasmas ou demônios, eles sempre eram enfraquecidos. Quem está comigo no texto? Eles eram enfraquecidos. Eles atravessam paredes e eles tinham que incorporar alguém para conseguir ter algum poder, para segurar, para fazer alguma coisa. Tanto é que eu me lembro de muitas vezes ouvir os antigos dizerem: eu não tenho medo de morar em cemitério porque eu não tenho medo dos mortos, eu tenho medo dos vivos. Desenvolvia-se a crença, um filme em especial, muito famoso, ele ganhou muita projeção porque mostrou um lado lúdico e cômico do mundo espiritual, onde fantasmas, na verdade, não atormentavam, incorporavam ou aprisionavam vidas, mas faziam brincadeiras com elas, atravessavam paredes e não seguravam nada. Talvez você pense: Camila, eu nunca fui influenciado por isso. A maior influência é a que você não percebe que recebe. Essa é a maior influência, porque influenciar não é receber de fora, é nascer de dentro. E com isso, de alguma forma, a gente é tentado a pensar que tudo aquilo que tem relevância espiritual não tem poder definitivo sobre a matéria. Então, como é que a gente começa a viver a nossa vida e o nosso dia a dia com Cristo? Você tem que organizar a sua vida, a sua conta, suas coisas, seu boleto, sua família, as crianças na escola, pagamento do carro, sua empresa, ter seu CPF limpo, ter seu CNPJ em dia, e você começa a trabalhar para isso e a viver para isso. Por quê? Porque para você, a ideia de que tudo que é físico precisa estar ordenado para que você tenha tempo para orar. E por que isso acontece? Porque aquilo que é espiritual já não é priorizado por nós há muito tempo. Então, se eu tiver tempo, eu oro. Se eu tiver necessidade, eu jejuo. Se o diabo perturbar a minha casa, eu me posiciono. Então, vamos falar a verdade, gente. A verdade é que a vida está desorganizada porque a vida espiritual não é mais prioridade na vida do crente. Quem tem disponibilidade para estar no culto mais de uma vez na semana, mas só quer estar uma vez na semana porque protocolou o seu cristianismo de adoração em um dia no culto, não teria precisado nem de Cristo. Você podia continuar na cultura do Antigo Testamento, indo para Jerusalém só 2 vezes no ano. Então quer dizer que Cristo veio para caber em um dia da semana? Segundo ponto, se a sua vida espiritual só é revelada e só se manifesta quando você está no culto, você está perdido. Eu estou perdida. A figura de Cristo está sendo desdenhada nos nossos dias. Então há uma incoerência gigantesca, e eu glorifico a Deus porque a disciplina do Senhor é para aqueles que Ele ama. Então eu vejo o seu amor revelado no confronto da palavra nesta noite, e o que Deus está dizendo para mim e para você é: reveja essa incoerência, porque ou você acredita que a vida espiritual ela deve ter a primazia da sua vida, e assim você para de reclamar de tudo que você não tem, de tudo que você não vive, de tudo que você não conquista. Por quê? Ora, porque a vida espiritual é uma desordem, ela nem é uma realidade, ela é uma filosofia cultural. Você admite que a prioridade deveria ser sua vida espiritual, mas não ora. Admite que a minha prioridade deveria ser o jejum, mas não jejua. Admite que você deveria se posicionar num lugar onde a devoção está acima do teu horário, acima da tua escola, acima da renda da tua empresa, acima da tua faculdade, acima das tuas alianças, acima da tua amizade, acima dos teus amores, acima dos teus sonhos. Mas você não honra isso, e depois você vem para cá fazer campanha, não para buscar Deus, mas porque reclama da vida que tem. Como nós temos coragem de reclamar da vida que temos, se a incoerência está nos esbofeteando? Agora, por que acredito que essa palavra é de confronto para transformação? Porque acreditamos que tudo que vemos, temos e vivemos vem de Deus. Se não temos sido bons administradores depois de termos recebido mais do que éramos capazes de manter, então nós vamos pedir perdão a Deus hoje. E nós vamos fazermos com Deus um concerto.
Camila, eu oro, Deus não fala comigo. Claro, você só fala com Deus quando você quer ouvi-lo. Você não tem devoção. Você não fala com Deus para adorá-lo. Depois quer que Deus te responda. Deus vai dar para ele a visão, coloca ele no meio do vale. Em algumas versões, ao meio da revista não corrigida e atualizada, ou corrigida e não atualizada, vai estar escrito assim: e me deixou lá. Eu particularmente gosto dessa versão porque não há incoerência nela. Há respaldo e abertura para essa tradução. Me tomou, me levou e me deixou lá. E por que eu digo que há respaldo para essa tradução? Terceiro e último ponto. Porque quando o Senhor entrega a visão e coloca Ezequiel no meio do vale, a capacidade racional dele se relaciona com a capacidade espiritual. A gente tem que parar de cometer esse equívoco de achar que por ser espiritual tem que deixar de ser racional, aí fica maluco. Ou que para ser racional tem que deixar de ser a guerra do pecado, porque o diabo não quer que nós tenhamos relacionamento diário com Deus. Agora, Deus vai fazer perguntas e quem vai responder é a consciência de Ezequiel. Ele está numa visão que está em outra dimensão. Quem está acompanhando, diga amém. Só que Ezequiel, num mundo espiritual, responde numa dimensão de consciência racional. Ele não está dopado. Ele não está em estasia espiritual. A racionalidade que Paulo prega sobre o nosso culto está em Ezequiel na hora da revelação. E então ele pergunta: filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele sabe que é uma visão, mas ele não se emociona. Aleluia. Jeová, pode? Não. Racionalidade dele, está vendo o vale, sabe que não tem poder sobre o vale, mas sabe que Deus tem poder sobre qualquer coisa. Então ele vai responder de acordo com a sua racionalidade, mas ele está num ambiente espiritual. Vamos lá? Ele está num ambiente. O que eu estou dizendo para você? O que Deus está dizendo para mim? Quanto mais você busca, você não fica mais louco, você fica mais são. Mas que caia por terra todo o sofisma do inferno. Que quem tiver vida espiritual ativa vai ficar maluco, vai ficar internado. Tua língua estranha não vai te deixar maluco nem internado. O próximo passo será interpretação. O próximo passo será dom de discernimento. Tem alguém aí para receber? Tem alguém aí? Eu vou repetir. Tua vida espiritual não vai te deixar maluco, vai te deixar cheio de sabedoria, cheio de discernimento, cheio de direção de Deus. Tem alguém aí para receber? Tem alguém aí para usar consciência e tomar posse no mundo espiritual? Aleluia! 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 Com a consciência ele responde sem emoção. Tem emoção aqui não, meu irmão. Só tem vida espiritual e vida racional. Senhor Deus Jeová, tu sabes. Tu sabes. Então o Senhor diz assim para ele, usando a consciência dele. Porque Deus é espírito, eu sou espírito, alma aí. Então vamos lá, Deus é? Mas eu sou o quê? Deus é o quê? Mas você é o quê? Deus sendo espírito, faz o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser. Eu não. Eu tenho que organizar as coisas que Deus faz em mim. Então ele fala no espírito. No espírito eu recebo, mas executo na racionalidade. Filho do homem, é Deus espírito falando com ele. Poderão viver esses ossos? Na racionalidade, porque ele é homem, não é Deus, ele responde. Senhor Deus, tu? Então profetiza. A impressão que a gente tem, por causa da emoção, e de achar que espiritualidade tem mais a ver com emoção, só que espiritualidade tem mais a ver com racionalidade do que você imagina. Ai, olha que forte. Deus disse profetiza e ele começou a profetizar. Mano, você leu comigo. Calado ele estava, calado ele ficou. Por quê? Porque eu não vou profetizar segundo uma palavra que eu estou imaginando. Até porque a realidade na visão desse vale é desordenada, é horrível. Eu não vejo em mim capacidade e habilidade para desenvolver nada nesse vale. Então ele disse, profetiza, mas ele estava esperando o que Deus ia mandar ele profetizar. Então guarde isso. Quer ter uma vida espiritual profética ativa? Não profetize o que você sente. Só abra a boca quando Deus te entregar a palavra. Profeta de verdade não inventa nada. Profeta de verdade, ele desenvolve a capacidade
capacidade de repetir o que a palavra já disse. Aprende a liberar a palavra. Aprende a falar o que Deus já disse. Aprende a... Meu Deus, estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Bota a mão no ombro do vizinho, vai, mexe com ele. Bota a mão no ombro da vizinha, vai. Vai. Camila, ele não está com cara boa não. Mostra para ele que profeta não tem medo de cara. Bota a mão no ombro dele e diz assim: repete. Fala, repete tudo que Deus já te disse. Se ele disse eu vou salvar o teu marido, tu vai andar pela casa dizendo: Deus vai salvar o meu marido. Deus vai salvar meu marido. Se ele já disse eu vou fazer do traficante um evangelista, anda pela casa dizendo: o meu filho não é traficante, ele é um evangelista. Abra a tua boca e profetize. Abra a tua boca e libere a palavra que Deus já te entregou. Língua estranha não é profecia. Movimento espiritual não desenvolve poder de transformação. A única coisa que transforma é a palavra. Tanto é que mover não traz palavra, mas palavra traz mover. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ok. E enquanto ele se movia, Gênesis 1, o que ele criava? Nada. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E enquanto ele se movia, houve luz? Sol? Lua? Terra? Versículo 2. Então Deus disse. Grita para alguém e diz: palavra. Palavra. Se tiver palavra, vai ter exército no vale. Se tiver palavra, vai ter destino. Se tiver coragem de repetir o que Deus falou, Deus está dizendo: a coragem é do profeta, mas a palavra é minha, e eu velo para cumprir a minha palavra. Então nessa noite, Deus não está perguntando para mim se eu tenho palavra. Ele está perguntando para mim se eu tenho coragem. Ele não está perguntando para você se você tem palavra, porque a palavra não é tua, a palavra é. Ele quer saber se você tem coragem. Coragem de quê? De botar na tua boca o que o teu ouvido ouviu. Vamos falar a verdade? Ninguém aqui tem dificuldade de crer que Deus faz. O problema é repetir o que ele falou. Quem é Ezequiel? Por que ele é profeta? Porque ele fala em línguas? Não, o batismo nem desceu ainda. Ele só fala hebraico mesmo e mais nada. Talvez o idioma dos caldeus, enfim. Por que você não tem coragem de profetizar? Porque você quer ter certeza se Deus já falou. E Deus está dizendo: está na hora de você aprender a discernir minha voz. Eu não falo na tua língua, eu falo no teu ouvido. Tua língua é que tem que ser obediente e corajosa para repetir o que eu falei. Ele não profetiza e Deus começa a falar, porque Deus ensina para ele o que ele tem que profetizar, falar. Então primeiro ele ouve, depois ele... gente, isso é milenar. Para falar primeiro tem que... Então primeiro ele ouve, depois ele... Depois que ele ouve, ele tem capacidade de reproduzir com fidelidade o que Deus falou, mesmo sendo totalmente contrário à realidade. Vou falar do jeito que Deus está mandando. O problema não é que você não tem unção, o problema é que você não tem coragem. Hoje mesmo eu postei um vídeo no meu feed e o que eu dizia é o seguinte: às vezes não falta coragem, falta clareza. Porque quando você tem certeza, você não tem medo de falar. Mas por que não está tendo certeza? Porque não tem o raio da vida espiritual ativa. Só que Deus está dizendo: tu vai ativar. E quando eu falar, tu vai ter coragem de abrir a boca e declarar tudo o que eu te mandar dizer. Deus então fala, ele ouve e com coragem declara. Quando ele declara, a primeira coisa que Deus diz para ele é o seguinte: eu vou botar o espírito e vivereis. Mas é a primeira coisa que Deus bota? Não, primeiro Deus bota carne, depois ele bota nervo, depois ele estende sobre os corpos ou os esqueletos pele. Qual é a última coisa que ele bota? Qual é a última coisa que ele bota? Mas ele diz que só vai viver depois que entrar neles Mas eles só vão viver depois que entrar neles Essa é a última coisa. Mas quando Deus manda Ezequiel profetizar, manda ele profetizar de trás para frente. Carne, nervos, pele. Aí músculos, tendões, está tudo no meio. Qual é a última? Espírito. A visão do vale fica pior à medida que ele profetiza, porque pior do que ver esqueleto é ver corpo.
Você fica mais assustado com uma ossada ou com um cadáver? Esquece, eu não quero ver não. E agora que o Espírito vai tornar eles de defuntos para soldados. Não, gente. Vai passar de morto para soldado. Vai passar de morto para valente. Talvez tenha alguém do teu lado que você diz: Camila, parece até morto. Antes do avivo acabar, vai sair daqui marchando. Eita glória! A palavra de Deus tem esse poder. Agora veja, Deus fala tudo o que Ezequiel tem que falar, mas quando Deus fala, nada acontece no vale. Vou falar uma parada que parece louco. Ih, Camila falou parada, sou carioca, você que é de outro estado, me desculpe. Na moral, foi mal. Não, cara, desculpa. Ô, bicho. Deus falou primeiro. Quem falou primeiro? Quem liberou a palavra poderosa primeiro? Só que os ossos só se mexem e só se levantam depois que quem fala? Deus ou Ezequiel? Teria Ezequiel mais poder para exercer a palavra de Deus do que o próprio Deus da palavra? Tem alguém em dúvida? Eu vou perguntar de novo e já vou mirar o microfone. Quando Deus fala, o que acontece? Nada. Mas quando Ezequiel fala, o que acontece? Tudo. Vamos lá? Quando Deus fala, o que acontece? Mas quando Ezequiel fala, o que acontece? Tudo que Deus falou. Então eu pergunto, haveria na boca de Ezequiel mais poder para ministrar a palavra do que na boca do Deus da palavra? Claro que não! Heresia! Antes tudo que eu. Não. Mas por que quando Deus fala não acontece nada? E é por isso que eu gosto da versão Almeida corrigida não atualizada. Porque ela deixa claro algo que aconteceu ali no mundo espiritual. Me tomou, me levou e me deixou. Então vamos lá, Deus está no vale na sua onipotência? Deus está em uma figura acessível ao vale a Ezequiel ali? Não, não está. Me tomou, me levou e me deixou lá. Então na visão, Deus está? Não, não está. Me tomou, me levou e me... Não ficou. Só que Ezequiel continua ouvindo. Então entenda, Deus não está no vale, mas está em alguém que está no vale. Alguém entendeu? Então vamos lá, ele não está no vale, mas ele está onde? Vai, ele não está no vale, mas ele está onde? Ele não está no vale, mas ele está onde? Ele não está no vale, mas ele está onde? Ele está com o profeta. Ele está em quem repete a palavra. Às vezes você olha para o vale e você diz: Deus, resolve isso. Você diz: Deus, arruma isso. E Deus está dizendo: eu não vou arrumar nada que eu já te dei palavra para arrumar. Eu não vou entrar onde eu já te dei autoridade para entrar. Eu não vou pisar aonde eu já te dei poder para pisar. Tem palavra? Então abre a boca e profetiza. Dá um salto dessa cadeira. Quem quer mudar a vida espiritual hoje? Dá um salto dessa cadeira. Abre a boca e comece a profetizar. Comece a profetizar. Libere as palavras que Deus já te entregou. Repita as promessas que Ele já te fez. De pé, de pé, de pé. Vento dos quatro cantos, ou sopro dos quatro ventos. Sopra, 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 sopra na Devec, na Penha nessa noite. Vento do Espírito. Estende, estende, estende. Estende sobre a pregadora. Estende sobre a igreja. Músculos, tendões, vida física que se subordina à vida espiritual. Estende. Ele levantou, o exército se levantou. Ele profetizou. E aonde só havia corpo, aonde só havia cadáver, você conhece. Levantou-se de cadáver a soldado. Antes do ano de 2024 terminar, alguém vai perguntar: o que aconteceu com aquela depressão? Você vai dizer: rapaz, eu fui de cadáver a soldado em 1 mês. E qual foi o remédio que você tomou? Você vai dizer: eu administrei o Rivotril,
continuei a terapia, mas todo dia eu dobrava o joelho e profetizava o que ele já havia me dito. Isso me tirou do vale. Levante uma das suas mãos aos céus. Deus, nós estamos em conferência, e a conferência revela o nosso clamor. Aviva, 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 aviva. Começa em nós, começa tocando no corpo, começa, Senhor, ajudando a vida emocional, começa organizando as prateleiras do pensamento, começa ajudando a quem já está buscando recurso humano, começa a organizar os nervos, os tendões, repreende o espírito da enfermidade, repreende as doenças psicossomáticas. Senhor, nós te apresentamos agora ansiedade, crise de ansiedade, síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, crise financeira. Deus, eu te apresento tudo aquilo que tipifica o vale, aquilo que nos desorienta, aquilo que nos assusta. Nós te apresentamos o Brasil, te apresentamos, Senhor, todo o quadro político da nossa nação, mas estamos aqui crendo que há céus abertos sobre o Brasil, enquanto nós clamamos: aviva, aviva. Os profetas clamam: aviva, aviva, aviva a tua obra e começa em nós. Não começa no Planalto, não começa no Senado, começa nos profetas. Começa no pastor Silas, que amanhã vai estar falando. Começa nele, usa ele, enche ele do teu espírito, o espírito que cala a mentira, que cala a acusação, que desconcerta a mentira. Usa o teu filho com autoridade no espírito, com sabedoria. Mostra que ainda há profeta no Brasil. Como igreja nós oramos. Em nome de Jesus, teu nome. Como Ezequiel falava em teu nome, nos dá poder, virtude, vida espiritual, saúde emocional subordinada aos princípios da tua palavra, para que tenhamos autoridade para usar o poder da tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Vou te dar 1 minuto para você fazer um concerto com Deus agora. Que concerto, Camila? É com crente mesmo que eu estou falando. Fala para Deus, se você tem sido negligente, fala para Deus: Senhor, é verdade, isso tudo aí é verdade. Eu mudei muito, eu negligenciei muito, mas nessa noite eu quero me consertar contigo. E não vou me consertar amanhã não, eu quero começar a me consertar agora. Voltar a orar de madrugada, voltar a orar antes de botar o garfo na boca, voltar a dobrar o joelho antes de sair de casa. Eu quero voltar, eu quero voltar. Deus está dizendo aqui para nós: se você voltar, eu volto. Se você voltar, as visões voltam. Se você voltar, a clareza volta. Se você voltar, mortos virarão soldados. Volta, 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 em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Amém. Deus te abençoe.